maior valor. Seu maior valor, né? E eu começo, né, deixando uma ilustração para você, né, sobre um rei que tinha que escolher 3 governadores para sua província. E 3 eram capacitados. E o que ele pensou? Falou, como que eu vou saber? Os 3 têm capacidade, né? Como é que eu vou fazer para saber qual que vai governar melhor? E o que ele faz? Ele fala, tive uma ideia, já sei o que vou fazer. Pegou 3 vasos grandes, pegou pedras de muito valor, pedras grandes, pedras pequenas, pedras médias e pedras minúsculas como areia. E o que ele fez? Ele encheu os 3 jarros e ficou bem, obrigado, Rony, ficou bem cheinho, né? E convocou os 3 candidatos. Aí o que ele fez? Ele entornou aquele vaso com todas as pedras. Chamou um candidato e falou assim, olha, coloca todas dentro do vidro. E ele começou, aí colocou uma pedra, colocou areia e foi colocando, sobrou. Não deu. Como é que pode? Eu falei, tá, fica de lado. Segundo candidato, a mesma coisa. Pegou aquelas pedrinhas menores, que tinha menos valor, pegou areia e foi tentando arrumar, quando chegou em cima, não deu. Sobrou. Aí ele falou assim, meu Deus do céu. Não tem jeito. Não consegui. Chamou outro lado do lado. Chamou o terceiro. Aí o terceiro olhou o vaso, olhou as pedras e começou pelas pedras maiores, as de mais valor. Colocou lá no fundo. Depois, pegou as pedras médias e foi arrumando no fundo lá do vaso. Pegou as pedras pequenas, depois colocou areia, deu certinho. O cara falou, você serve. Porque você colocou primeiro as pedras de maior valor. O que eu quero dizer com você nessa noite? Primeiro na sua vida, aquilo que tem mais valor. Amém? Você entende isso nessa noite? Aquilo que tem mais valor. E nada tem mais valor do que a tua família. Nada. Nada nessa terra vale mais do que a sua família. Não pode ter trocas. Não pode valorizar algo mais que a sua família. Primeiro, as pedras de valor. Primeiro, aquilo que tem mais valor que a sua família. E vai dar tudo certo. Mas se isso não for colocado na nossa vida, vai dar errado. Casamento vai dar errado. Família vai dar errado. Se eu troco, ainda mais uma troca errada, vai dar tudo errado. É verdade. Então eu tenho que valorizar, né, aquilo de mais valor. E a coisa que a gente tem mais valor na nossa vida é a nossa família. Amém? Você entende isso dessa noite? No texto aqui que nós lemos, né, nós temos um sistema de família. A família celestial, que é de Deus, né? A família da terra, o homem e uma mulher. Fala de um homem e de uma mulher. Fala de um homem que se perder uma ovelha, ele tem 100 ovelhas. Ele perde uma ovelha. Ele larga as 99 no redil e ele vai atrás daquela que perdeu, porque ela tinha valor. Então, fala do que o homem valoriza muito. Finança. Ter as coisas, não é? A gente não gosta de ter as coisas. E é preciso ter mesmo. Então, o homem, ele valoriza isso aí. Depois fala que a mulher, se perder uma dracma, se ela não varre a casa, ela procura. E aí, focaliza a mulher. O que a mulher valoriza muito, né? O enfeite, a beleza, a aparência, né? Você pode ver que as irmãs se arrumam, gastam horas fazendo o cabelo, colocam joias,
Porque isso é da mulher mesmo. Porque a mulher perdeu uma dracma. A dracma era uma moeda que tinha um certo valor. E tinha um lenço que a mulher botava na cabeça e tinha as 10 moedas aqui. Então, quando perdia uma, ela não tinha tanto valor. Então, quando ela perde, ela faz isso. Ela vai, procura. E Deus, pecador que se arrepende. Lá no final do texto fala, né? Deus valoriza pecador. Deus quer encher a família celestial. Mas falando aqui de valores, né? Para nós, o que é mais valoroso na sua família, né? O que tem mais valor para você na esfera da sua família? O que tem mais importância da sua família? Eu estou falando família dentro de casa. E o que tem mais importância na sua família, sabe quem é? A sua esposa ou seu esposo. Sua esposa, eu não estou falando, eu não estou aferindo amor. Se alguém ama muito o filho ou coisa, eu não estou aferindo amor, estou falando de importância. A sua esposa é o que você tem mais importante dentro da sua família. O seu marido é aquilo que você tem mais importante dentro da sua família. É verdade. É interessante que a gente às vezes descobre isso depois de um certo tempo. Eu já tenho 35 anos de casado. Sabe quem está comigo? Minha esposa. Meu filho está na casa dele. Minha filha está na casa dela. Então aquilo de mais valor que você tem, mais importante é a sua família. Eu não estou falando de gostar, eu não estou falando de cuidar, eu estou falando de dar importância. Por quê? Porque muitas vezes não dão importância ao seu cônjuge, que ele merece, e aí a família não vai bem. Porque se o casal não estiver bem, a família também não estará. E eu tenho que identificar qual o maior valor dentro da minha casa. Quem é mais importante dentro da minha casa? Por quê? Porque tem pai ou mãe que toma muitas vezes a causa do filho e fica contra a mãe. Depois o filho vai embora, porque vai. E aí? Você foi injusto? Você foi injusta? Então, para que dê tudo certo, a gente tem que identificar isso. Quem é a pessoa mais importante dentro da sua família? É a sua esposa. Ninguém, Deus falou que é da mesma carne. Ninguém. Ninguém, Jesus falou para você, olha, seu irmão é a mesma carne sua. Sua mãe é a mesma carne sua. Não falou. Jesus não falou isso em lugar nenhum. Seu amigo. Mas para o homem e para a mulher, Jesus falou, carne da mesma carne. Amém? Quantos entendem isso nessa noite? Carne da mesma carne. Não precisa abrir, né? Mas está lá no livro de Marcos. Está lá no livro de Marcos, eu anotei aqui. Está lá no livro de Marcos. Jesus falou, né? Que o único ser que é carne da mesma carne, que é tão junto, que não dá para separar, é a esposa, é o esposo. Aí eu vou te dizer, quem é mais importante na sua vida? Não vou dizer quem você ama mais, isso aí não dá para ferir. Mas a pessoa mais importante, fala como profeta de Deus, da sua vida é sua esposa e o seu esposo, amém? Dentro da família, é isso. Porque é quem vai ficar com você até que a morte vos separe. É quem Jesus falou que é a mesma carne. Por isso tem que cuidar dela. Um tem